Quem passa pelo campus de Harvard com certeza já viu essa estátua. É a de John Harvard, um dos pontos mais visitados por ali. Parece só mais um monumento, né? Uma homenagem a uma figura importante. Mas, olha, a história por trás desse bronze é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante do que parece. Pois é, a coisa é tão séria que a estátua tem até um apelido que os próprios guias turísticos usam: a Estátua das Três Mentiras. Isso já acende um alerta, né? E a gente fica se perguntando: que história é essa? Que segredos estão escondidos ali, bem na nossa frente? Vamos desvendar cada uma dessas mentiras uma por uma para entender o que é fato e o que é, bom, o que não é bem assim. Ok, vamos começar pela mentira mais óbvia, a mais direta. Ela está ali, gravada na pedra, no pedestal da estátua, para todo mundo ver. É um erro de data bem simples, mas que já mostra que a coisa não é tão precisa. A inscrição diz que Harvard foi fundada em 1638. Só que, se a gente for olhar os registros históricos, vai ver que a universidade, na verdade, foi fundada 2 anos antes, em 1636. Um erro pequeno, talvez, mas é só a ponta do iceberg. E é aqui que a história começa a ficar bem mais curiosa. A segunda mentira coloca em dúvida a própria identidade da figura que está ali, sentada na cadeira. É isso mesmo. Esse rosto que todo mundo associa a John Harvard não é o dele. E por um motivo bem simples. Simplesmente não existe nenhum retrato, nenhuma pintura, nenhuma descrição de como ele era. Ninguém faz a menor ideia da aparência dele. O escultor não tinha nenhuma referência. Então, de quem é aquele rosto? O modelo foi um estudante da época chamado Sherman Hoare. Ele não foi escolhido por se parecer com Harvard de verdade, até porque ninguém sabia como ele era. Ele foi escolhido porque, naquele tempo, ele representava o ideal de um homem de Harvard. Ou seja, a estátua é uma representação idealizada, não um retrato fiel. Agora vamos para a terceira mentira. E essa talvez seja a que mais surpreende as pessoas, porque ela muda completamente o papel de John Harvard na história da universidade. A estátua chama ele de fundador, mas o fato é que ele não fundou Harvard. John Harvard foi, na verdade, o primeiro grande benefeitor da faculdade. A instituição começou em 1636 e, na época, era só uma ideia, um projeto bem pequeno. A contribuição dele, que foi absolutamente crucial, foi doar toda a sua biblioteca pessoal para a faculdade recém-nascida. Foi um ato de fé que deu à instituição uma base intelectual, um pilar, e foi esse gesto que garantiu que o nome dele ficasse para a história. Tá, isso leva a gente a uma pergunta mais profunda. Se a data está errada, a pessoa está errada e o título está errado, qual é o sentido da estátua? Por que criar um monumento tão incorreto? A resposta revela uma verdade simbólica que é muito mais interessante que os fatos literais. Para entender, a gente precisa pensar no dilema do escultor Daniel Chester French. Como é que se imortaliza um homem sem rosto e com uma história que a maioria das pessoas não conhecia direito? A solução dele foi genial. Primeiro, ele pesquisou as roupas da época para garantir que pelo menos o figurino estivesse historicamente correto. Ele até pensou em criar uma figura totalmente simbólica, alegórica, mas no final ele juntou as duas ideias. Criou uma figura que representa o espírito de John Harvard, o ideal do estudioso, mesmo que não seja a imagem literal dele. E ele escondeu um símbolo brilhante no meio da obra, um detalhe que gira em torno deste número aqui, o número 3. Repara só, tem 3 livros na estátua, um aberto no colo dele e outros 2 debaixo da cadeira. Isso não é por acaso. É uma referência direta aos 3 livros que aparecem no brasão de Harvard. É um jeito super sutil e poderoso de conectar a estátua ao verdadeiro legado de John Harvard, a sua doação de livros, que foi a verdadeira fundação da universidade. Com o tempo, a estátua acabou ganhando uma vida própria, com tradições que são, para dizer o mínimo, bastante irônicas se a gente pensar em quem John Harvard realmente foi. Milhares e milhares de turistas passam por lá todo ano e esfregam a ponta do sapato esquerdo da estátua. A ponta do sapato já está até polida, brilhante, de tanto que fazem isso. A crença é que o gesto traz boa sorte. Mas a grande ironia da história é a seguinte: se o John Harvard de verdade pudesse ver essa cena hoje, a reação dele seria de puro horror. A gente precisa lembrar que John Harvard era um ministro puritano. Para ele, para a fé dele, esfregar uma estátua para dar sorte seria visto como idolatria, como superstição proibida. Ou seja, a tradição mais famosa do monumento vai totalmente contra as crenças do homem que ele deveria homenagear. E tem um último capítulo meio melancólico nessa história.
o legado físico de Harvard, os livros dele, teve um fim trágico. Nos anos 1760, um incêndio destruiu quase toda a coleção. Só um único livro sobreviveu, e foi por puro acaso. Ele estava emprestado para um aluno na hora do incêndio. O fundamento do legado dele, literalmente, virou fumaça. No final das contas, a estátua de John Harvard nos deixa com uma reflexão. Ela pode ser factualmente incorreta, mas ela captura um ideal e conta uma história simbólica sobre o poder do conhecimento. Isso nos faz questionar, né? Como os monumentos moldam a nossa memória e qual é a verdade que eles realmente se propõem a preservar.